Não sei, Jesus! tem tanta coisa. Eu Então, não sei qual livro, não sei de nada. o livro se chama The Rise and Fall of Dá pra ver the ou Great tem que... Powers. Menino, eu queria ler esse livro, tá na minha lista. Vocês estão lendo? Pois bem. E aí, é bom? E aí, é bom? Pô, é bom pra ser. Meu Deus do céu! Ai, gente. Que doido. Então, estamos aqui começando o nosso querido podcast Não Li, Não Gostei. Com essa semana começamos a ler o The Rise and Fall of Great Powers, do Paul Kennedy. Um livro basicamente histórico, né, falando sobre a evolução dos grandes impérios de poderio econômico, estratégico, etc, etc, etc. O primeiro capítulo fala sobre o surgimento e o crescimento do mundo ocidental, do Ocidente, como nós conhecemos hoje. Um resumão breve aqui é que ele fala de 3 partes diferentes do mundo. Ele fala da Europa, da China, da dinastia Ming e do mundo muçulmano. Como isso é a palavra dele, não minha, tá? Só para deixar bem claro que é palavras que ele escolheu. Vamos adicionar, Gabriel, que o livro é de 89, então tem termos que hoje em dia talvez as pessoas não usassem. Então, assim, ele é bastante cuidadoso em explicar algumas diferenças, prestar atenção. Eu acho que a principal contribuição desse capítulo e desse livro é olhar para o mundo inteiro ao invés de só para a Europa, como muito livro faz. E tem uma quarta parte aqui falando sobre os outsiders, que são o Japão e a Rússia, que não fazem parte dos 3 grupos que ele escreveu. Enfim. Começando pela primeira parte, falando sobre as diferenças entre Europa e... falando sobre a Europa, né? Sobre o desenvolvimento da Europa. O que a gente tem para contribuir aí sobre a Europa, gente? Vamos lá. Renatão, fala aí. Deixa eu achar aqui minhas anotações. Assim, até agora, o que ele falou no livro são coisas que... As coisas da Europa, principalmente, são coisas que, eu não sei se são senso comum, mas são coisas que eu, pelo menos, já estava familiarizado. Eu que não sou da área. Eu já tinha essa ideia de que a competição entre os feudos levou a um desenvolvimento tecnológico, né, das armas, e que esse desenvolvimento levou a uma superioridade no período de colonização. Então é uma ideia que o Jared Diamond já trouxe no livro dele, né, que a gente já discutiu, né, sobre competição no continente europeu. A competição num espaço reduzido forçou desenvolvimento militar e tecnológico que favoreceu a expansão europeia. André, fala alguma coisa aí. Ainda sobre a Europa? Tipo, essa ideia já é batida. Eu acho que a gente tem que lembrar, o Paul Kennedy não cita, porque não é necessariamente da mesma área, mas a gente não pode esquecer a influência do Charles Tilly, que é um sociólogo e historiador, que é o cara que melhor definiu essa história da ascensão do Estado Nacional Moderno no modelo europeu, e de como a competição entre os estados feudais acabou criando estados extremamente eficientes e capacitados e inovadores. Para não adiantar muito no capítulo, mas é a grande diferença dos impérios modernos para os impérios clássicos, esses estados serem criativos e inovadores. E esse é o principal ponto do Tilly. O Kennedy não fala porque, enfim, são obras até um pouco contemporâneas e contíguas, mas não se tocam de fato. Mas é isso, o grande ponto é a inovação.
gente pode falar um pouco mais disso quando começar a falar de como os impérios clássicos caíram. Sim. Uma questão que para mim ficou... Eu não completamente... Ele vai falar no próximo capítulo, pelo que eu entendi, né? Mas, assim, uma coisa que para mim ficou um pouco no ar é por que é que não unificou a Europa. Ele fala, mas eu não acho super claro, assim, a forma que ele explicou. Porque... Vai lá. Não, vai lá, fala aí. Bom, tem algumas explicações para isso. Uma das explicações correntes é que você quer dizer não unificou em um único império. Isso. Uma das explicações correntes é que a unificação ocorreu em centros certos certos centros de poder político, como, por exemplo, Londres, Paris, etc. E a hora que esses estados já estavam super eficientes, capacitados e tinham poder militar, eles não iam mais se unir. Em alguns casos até ocorreu algumas uniões por pouco tempo, porque as famílias reais eram sempre muito... os laços sanguíneos eram muito próximos sempre. Então, por exemplo, teve a época que o reino de Portugal e o reino da Espanha eram o mesmo, e aí era um império onde o sol não se punha. Mas a principal explicação de por que não surgiu um único império europeu é exatamente isso: vários centros de poder eficientes e militarmente poderosos que se desenvolveram mais ou menos ao mesmo tempo. É uma lógica meio darwinista, e eu acho que isso é mais fácil para todo mundo entender. Tem outra questão, tem uma discussão que começou a aparecer a partir no meio dos anos 90, anos 2000 em diante, que é que esse aparecimento dos impérios modernos não era a única possibilidade. Ele se tornou, eventualmente, foi isso que aconteceu, mas em determinado momento, lá do meio para o final da Idade Média, havia outras possibilidades de desenvolvimento de impérios ou de estados. Haviam ligas de cidades, haviam os principados italianos, principalmente, e foi tudo uma questão de quem tinha poder e capacidade para sobreviver. E, no final das contas, quem sobreviveu foram esses centros políticos unificados na Europa. As cidades-estado italianas, o modelo se esgotou e eles acabaram sendo unificados tardiamente. A mesma coisa aconteceu na Alemanha. Não é bem uma explicação, não é bem uma resposta para a tua pergunta, mas é um processo super complexo. E tem outros elementos também que fazem acho que fazem parte desse desenvolvimento. Um deles sendo a presença da Igreja Católica. Assim, a formação dos estados na Europa, ela é uma evolução do feudalismo, né? daquela noção de que existem reis vassalos e quem tem terra tem poder, e que a principal senhora feudal era a Igreja Católica. A maior dona de terras da Europa, se pá, até hoje, é a Igreja Católica. E para a Igreja Católica era muito mais fácil controlar reis em separado do que controlar um único império europeu. Né? Não só controlar no sentido religioso, também no sentido político. Os papas da Igreja Católica tinham poder político, chegavam a ter controle militar de algumas regiões, né? E influenciaram muitas coisas. Uma das grandes disputas da unificação europeia foi a separação da Igreja inglesa da Igreja Católica, né? A criação de uma nova igreja porque o rei queria se divorciar e a Igreja Católica não deixava. Calma, olha só, eu falei isso com os meus alunos essa semana. Não é só isso. Todo mundo lembra do Henrique VIII porque ele queria se casar com mais sete mulheres muito bonitas, em sucessão. Mas era muito mais do que isso, né? Era o fato de que a coroa inglesa estava se fortalecendo e não queria que os caras lá da Itália continuassem enchendo o saco deles. Eram questões políticas, eram questões geográficas. Mas sim, ele queria se separar e esse foi o ponto final. A grande desculpa que ele precisava. Então, mas é interessante, porque tipicamente, ele fala um pouco sobre os outros impérios, né? Uhum. Sobre os impérios da mesma época, né? Então, tipicamente, o argumento religioso ele serve de argumento para a questão política. Então, eles falam, sei lá, no Japão, por exemplo,
a religião nacional, que é o shintoísmo, justifica o imperador. Porque o imperador ele é o poder maior porque ele é filho de Deus. Né? Então, tipo, normalmente é o contrário, né? O poder religioso ele está a serviço do poder político. Então, porque tipo, se você seguisse essa lógica dos outros impérios, você teria um império católico, coisa que não existia, entendeu? Na verdade, por algum motivo existia essa todos os estados eles eram católicos, todos não, né? Mas assim, existia uma grande quantidade de estados católicos que não eram unificados sobre um rei católico. Essa aqui continua, beleza? Existe uma religião, mas a religião ela poderia ter feito diferente, ela não fez diferente. Então, teve alguns casos, teve algumas tentativas, né? Carlos Magno, na França, que não conseguiu, depois que morreu, acabou, e teve o Império Austro-Húngaro, o Sacro Império Austro-Húngaro, que sempre foi um negócio muito menor do que se achava. Teve o Império Católico da Espanha, né? Isabela e Fernando, né? É isso? Isabela e Fernando? Isso, Isabela e Fernando. Eu acho que a grande questão, isso é um ponto fantástico, Renato, a grande questão é que nesses outros grandes impérios, a religião se desenvolveu conjuntamente com o império crescendo e a religião passou a servir ao Estado, ao império. É como no Império Romano, em que normalmente os cônsules e depois os imperadores, eles eram os sacerdotes máximos, ou era alguém da família, enfim, quem mandava na religião era a família real. No caso da Europa, quem mandava na religião era uma entidade que era um império em si mesmo, que era a Igreja Católica, e outras entidades políticas começaram a surgir, com algum grau de lealdade a esse outro império, que era o Império Religioso, a Igreja Católica, mas eles eram distintos e separados o suficiente para manter sua autonomia política. Isso, em grande parte, tem a ver com a queda do Império Romano. Quando a Igreja Católica era muito conectada com o Império Romano depois de Constantino, quando virou a religião oficial. Quando Roma caiu, vários dos territórios que eram províncias romanas foram tomados pelos warlords da época. A própria história do rei Arthur era um negócio assim. Os senhores feudais da época tomaram poder, se estabeleceram como os nobres e reis, e a Igreja Católica ficou catando os pedaços do Império Romano que caiu. E a Igreja Católica essa ideia do direito divino, da representação de Deus na Terra ser o imperador ou o rei, era frequente na Europa. O rei era um enviado, era um escolhido de Deus, né? E era uma escolha divina que se propagava hereditariamente, né? Aquela ideia de que passava-se a pessoa gritando Deus salve o rei, o rei morreu, Deus salve o rei, né? É porque assim, é saber que apesar de ter acabado de morrer um rei, o próximo já existia, Deus já tinha escolhido o próximo. E isso é uma outra coisa. A gente pensa, por que a Igreja Católica não criou um mega império? Porque ela se beneficiava da troca, ela se beneficiava das disputas, ela se beneficiava como mediadora, ela se beneficiava de um monte de coisa, né? Assim, há exemplos de troca de terreno, troca de favores entre a igreja e reis, para acabar com guerras, para acabar com disputas, para influenciar. Era um período de muita fragmentação, né? A gente fala assim de reis foram poucos, senhores feudais foram milhares, né? Dezenas de milhares, né? Assim, cada um, voltando aqui a outro exemplo da Inglaterra muito bom, o xerife de Nottingham, né? É um exemplo de um senhor feudal, um exemplo de um cara que comandava uma cidadezinha pequenininha e que abusava do poder e que era um representante do rei, né? E isso era uma coisa que se repetia pela Inglaterra inteira, pela Escócia inteira, pela Irlanda, pela França, Espanha, Portugal, por todo mundo, né? Essas micro-identidades de poder, essas micro-autoridades existiam na Europa inteira.
e todo mundo servia aos reis e à Igreja Católica. Era um império fragmentado, né, que beneficiava a Igreja. Porque em essência, né, porque ele discutiu bastante ali o Império, os muçulmanos, né, os otomanos, os moguls, né, da Índia, e os chineses, que são, em essência, eles eram unificados, né? O China, eu acho que sempre foi unificado, eu não sei. Não. Mas, assim, esses outros lugares, eu não tenho certeza. Mas, assim, China, enfim, os três eram unificados politicamente, religiosamente. A justificativa da expansão, inclusive, era religiosa, né, em alguns casos, no caso dos outros muçulmanos. Eu achei muito interessante, eu conheço muito pouco, por exemplo, sobre o Império Otomano. Acho super interessante, é uma história que eu tenho vontade de conhecer mais. Mas, de qualquer forma, o que ele justifica, o argumento dele nesse primeiro capítulo é de que o Estado centralizado tomou determinadas decisões que foram ruins para o desenvolvimento tecnológico. Basicamente é isso. Então, no caso da China, o chinês optou por não desenvolver a armada, né, porque tinha uma questão lá militar, que gastava muito dinheiro com os mongóis, preferia focar nisso, então parou de desenvolver a armada. Aí ele faz um questionamento sobre isso, depois, beleza. No caso dos muçulmanos, dos turcos, dos muçulmanos, tem uma coisa parecida, agora eu estou lembrando exatamente o que era, mas ele faz lá uma menção sobre uma escolha que o Estado fez e que impediu o avanço tecnológico como existiu na Europa, né? Apesar de eles terem entrado nos 1500 mais avançados que os europeus, eles retroagiram, né? Eles deixaram de avançar por uma decisão que ela essencialmente foi centralizada. Então é muito interessante como o argumento dele nesse primeiro capítulo tem a ver com isso, como os estados centralizados tomaram decisões que foram ruins para o desenvolvimento tecnológico. Óbvio que naquele momento não sabiam disso, mas que com o benefício da perspectiva, a gente olha e fala, pô, essa decisão foi ruim e atrasou o desenvolvimento desses estados que os tornou militarmente defasados em relação aos estados centrais. É assim que eu entendi esse primeiro capítulo, né, em geral. É porque, sim, a gente está voltando ao assunto da Igreja Católica, a gente pensa na Igreja Católica como se ela fosse uma coisa única, né? Como está se falando da religião muçulmana e do Estado centralizado chinês. Mas a Igreja Católica teve um cisma e teve literalmente uma quebra, né? Quando você tem a Revolução Protestante. Então, há muita perda de influência da religião central ao longo da história europeia, né? Você tem a separação entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, depois você tem a Revolução Protestante. Cria-se um novo secto de religião que não é ligado à Igreja Católica Central. Não, mas isso é muito mais recente. Não é tão mais recente, não. Reforma de 1600, Gabriel. 200 anos. Renato, eu acho que o argumento central, inclusive do que o Gabriel está falando, da grande diferença, é que é inovação tecnológica, claro, mas a maioria desses impérios clássicos, inclusive os otomanos, que não são tão clássicos assim, eram impérios que cresceram muito e muito rapidamente, e aí eles tinham uma burocracia super capacitada, especialmente os chineses, e em determinado momento eles tomaram decisões que, ao invés de continuar expandindo, e a necessidade de continuar expandindo levaria a mais desenvolvimento tecnológico, mais mudanças sociais, etc., eles pararam para consolidar o que tinham. E, no longo prazo, isso significou a queda do Estado. No caso dos Estados modernos europeus, eles não tinham como expandir tanto quanto os otomanos ou os chineses. Eles não tinham essa área toda. E eles tinham uma competição absurda de outras entidades políticas poderosas e capacitadas concorrendo com eles pelos mesmos territórios. E aí eles tinham que continuar inovando. E se você for olhar a grande diferença da colonização dos impérios europeus, dos impérios modernos, para a colonização
para as conquistas territoriais dos impérios clássicos, é que os impérios clássicos eles tinham que ter as tropas lá no lugar. Não é tão simples assim, mas tipo, eles precisavam manter linha de suprimento gigante, era super difícil. No caso dos estados modernos, tinha uma fragmentação enorme. Tinha as companhias das Índias Orientais e Ocidentais, eles mandavam gente para lá, você se vira e você tem essa cota de produção. E aí os caras se viravam nos 30 para os vice-reis, etc. Era um negócio muito menos centralizado. Tinha muito mais espaço para o empreendedorismo colonizador. Você vê, por exemplo, que o império desses impérios modernos, o mais poderoso foi o inglês, e a Inglaterra é um negocinho desse. Eles não tinham tropa para manter todo mundo. Teoricamente, em teoria, é o único império que ainda existe, né? Como nada mais do que o que permanece do Estados Unidos! Estados Unidos! Não, mas a França ainda tem a Guiana Francesa aqui, né? Mas, pô, assim, comparar a França com a Guiana Francesa e a Inglaterra, que ainda controla a Escócia, uma parte da Irlanda, a Austrália, Canadá, porra, todo mundo é Commonwealth, todo mundo junto ali. Todo mundo tem a rainha na porra da nota de dinheiro, entendeu? Mas, brincadeiras à parte, o fato os impérios clássicos, principalmente o Império Turco-Otomano, é uma das grandes barreiras para a expansão europeia, né, para a formação dos grandes impérios europeus que você está pensando. A França, toda vez que tentou se expandir para o lado, bateu na Alemanha, dava de cara com uma possível invasão do sul dos muçulmanos, que invadiram muito mais a Espanha, na real. Dava de cara com a Inglaterra no norte, tudo congelado nos países nórdicos. As barreiras físicas e políticas da Europa eram muito grandes, né? Mas é que isso vale para todos os estados que expandiram. Então, quando você tem um estado que tem 130 milhões de pessoas contra vários estados que somados têm 55, a China tinha muito mais capacidade de expandir militarmente e manter a presença militar. A França não tinha a França na Europa não tinha essa capacidade. Calma aí. Eu tô pensando mais nos turcos otomanos, né? Porque eles expandiram, existia barreira certamente a expansão deles, e mesmo assim eles expandiram. Também eram muito mais populosos que a Europa. Muito mais. Alexandre também expandiu pra caramba. Os cães mongóis também expandiram pra caramba. O problema depois manter o território. A Europa expandiu. A Europa foi até o Oriente Médio. Até as cruzadas chegaram até Jerusalém. O problema é manter isso depois. E para a Europa, que já é um ambiente pequeno, pouco favorecido agriculturalmente e em termos de clima, né, que já sofre com crise de abastecimento durante o inverno, manter isso a longo prazo era muito difícil. Manter essa presença militar a longo prazo era muito difícil. Ela se beneficiou de já ter um modelo de subserviência aos reis que permitia a fragmentação, que foi o que permitiu a colonização na América, né? Chegar à América e construir as capitanias hereditárias no Brasil, né? no que hoje é o Brasil, as 13 colônias nos Estados Unidos, era basicamente uma réplica do modelo feudal com outro nome. Você tinha responsáveis por um determinado território que tinha que pagar taxa e responder a uma autoridade central que era remota. É basicamente a mesma coisa. A presença militar, né, a presença constante militar não era necessária, até porque ali não havia o risco dos grandes impérios. Você pensa o seguinte, para a Europa expandir em direção ao Oriente, ela tinha que ter força suficiente para conquistar um território e força suficiente para manter o exército ali enfrentando um exército tão grande quanto do outro lado. Na América, era enfrentar bem menos gente, né? Ou melhor, bem menos capacidade militar do que numa possível expansão por Oriente. Se é que faz sentido. Não, faz sim. Era só mais essa... Enfim, eu achei bastante interessante como ele trouxe muito mais detalhes sobre tanto a China, sobre a parte
turcos otomanos. Achei bem legal essa parte. Eu fiquei... ele falou bem brevemente sobre a questão dos xiitas, que eu fiquei interessado, mas imagino que ele vai abordar mais para frente. Como é que... Porque aí os otomanos tinham essa pressão meio que interna, né? Então, essa que é a discussão que a gente tem até hoje, na verdade, que é o problema que se desdobra até hoje, né, lá no Oriente Médio. Achei interessante, queria entender melhor. É uma coisa que, assim, as pessoas têm que entender que o Oriente Médio, apesar de tudo, não é uma etnia só, né? Não é uma cultura só. Né? Você tem, no mesmo território, muçulmanos, não muçulmanos, que são católicos, judeus e entre outros. Você tem dentro dos muçulmanos etnias diferentes, grupos étnicos diferentes. E a principal diferença é Pérsia, que é o Irã, o atual Irã, e os árabes, que é a galera toda do resto, né? Que é o que compreende Emirados Árabes, Arábia Saudita, Omã, etc, etc, etc. Né? E isso gera conflitos internos, que são bem interessantes. E o fato de você ter interpretações da mesma religião por grupos étnicos diferentes, resultando em práticas diferentes, também ajuda ao conflito, né, no território. Eu estou supondo aqui, estou deduzindo que a tese dele é a tese do Império Romano, né? Que os impérios eles se expandem militarmente, crescem, proporcionado pelo desenvolvimento econômico, e que eles expandem demais, começa a ficar muito caro manter o exército, e aí eles começam a ter problemas, e por isso desaparecem. Para mim, é uma coisa dessas aí que ele vai falar ao longo do livro. Eu não li inteiro, só li o primeiro capítulo, mas eu estou supondo que é alguma coisa nessa linha aqui. Porque ele fala que... Eu concordo contigo, eu acho que é essa linha que ele está construindo mesmo. Mas eu gosto dessa teoria da massa crítica, né? De que o Império chega a um ponto de tamanho tão grande que é impossível de controlar, né? Que é impossível de você manter esse controle. Né? Você vai implodir por vários motivos. Corrupção é um deles, né? O Império Romano era uma das coisas mais corruptas e absurdas que você vai ver na sua vida. A autoridade local, né? O Senado romano também. Assim, troca de favores. Tem um limite para o tamanho do Estado que para ele ser eficiente, imagino eu. Eu concordo. Assim, é muito difícil determinar qual é esse tamanho. Você pode ter um Estado chinês que trabalha com 1 bilhão de pessoas e é eficiente. Você pode ter um Estado meio eficiente, semi-eficiente. Eficiente o suficiente para manter a coesão territorial. E você pode ter um estado do tamanho sei lá, de Portugal e que durante muito tempo é ineficiente, controlando 10 milhões de pessoas. É muito difícil determinar isso, mas concordo que é uma tese bastante forte de que existe um limite para esse tamanho. Mas vocês acham que é o tamanho do território ou o tamanho do exército? Eu queria só fazer uma correlação com os Estados Unidos de hoje, a Rússia de 1990 e, bom, vamos lá, Império Romano e qualquer outro. A gente está falando de tamanho de exército, não necessariamente tamanho de território. No caso da Rússia, tamanho de território também, né? Então... Assim, grande parte... Termina, Carlão, foi mal. Não, isso aí, segue, era só para motivar. Bom, acho que o primeiro comentário mais óbvio é que grande parte dessas explicações deixa de valer depois de 2 eventos que mudaram a história da Europa, principalmente, mas do resto do mundo, para sempre, que foi Napoleão, que mudou a maneira da Europa fazer guerra, e a industrialização. Depois disso, uma revolução tecnológica atrás da outra mudou totalmente a maneira como se administra território, como o exército luta, enfim. É difícil tentar aplicar essas teorias, para tentar te responder de forma mais direta, a Estados Unidos hoje. Ou até os impérios se destroçando já na Segunda Guerra. A mudança tecnológica nesse ponto talvez tenha sido parte do que antecipou a quebra dos grandes estados, também porque eles estavam falidos depois de uma guerra que tinha destroçado os centros políticos dos impérios modernos, a Europa. Mas também porque o avanço tecnológico começou a
permitir que certas tecnologias fossem acessíveis para todo mundo. E aí, quando todo mundo tem acesso a certas tecnologias, mesmo com grandes diferenças, você começa a ser capaz de lutar não em igualdade, mas com alguma vantagem contra os estados. Não sei se te responde diretamente, mas assim, para resumir, as explicações que a gente tem para as quedas dos impérios clássicos e para as quedas dos impérios modernos, que acabam a partir mais ou menos da Segunda Guerra, dificilmente se aplicariam hoje. Por questões tecnológicas, por questões... hoje porque você citou os Estados Unidos, né? Mas você diz hoje o quê? Pós-Segunda Guerra Mundial ou hoje? Também. Tudo. O pós-Segunda Guerra Mundial, que é muito importante, mas hoje eu diria que o efeito só se intensifica. Fica assim, cada vez mais relevante acesso tecnológico, e às vezes não é nem tecnologia de ponta. Certos lugares com um pouquinho de tecnologia a mais, que nem de longe se iguala à tecnologia militar disponível para os Estados Unidos, por exemplo, já conseguem fazer um estrago e se manter soberanos e diferentes. Tem uma outra questão que a gente não chegou a citar, e aí eu vou deixar para o Gabriel porque é mais a área dele, que é uma questão normativa de soberania. Essas normas é um negócio que vem se desenhando desde 1600 e pouco, mas mudou muito depois da Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra, e hoje em dia, o Estado não morre mais. É outra coisa que talvez seja um grande fator nesse processo, que hoje em dia os Estados não morrem. Os Estados falham, os Estados ficam um negócio claudicante, tipo uma Somália da vida, mas o Estado não morre. E grande parte do que transformou o processo europeu nesse processo de sucesso e que gerou essas entidades políticas de sucesso que geraram os impérios é que os Estados podiam morrer. Era o processo meio darwinista de que o Estado ineficiente morre. Vou deixar o Gabriel introduzir isso aí, porque Não, e você tem várias outras coisas. Para responder a tua primeira pergunta, fazer um paralelo entre os impérios antigos e a Rússia de 90 e os Estados Unidos de hoje, a diferença fundamental é que os impérios antigos não tinham um sistema de coordenação que tenta garantir a sobrevivência do Estado. Hoje nós temos. Então, hoje é muito mais difícil você ver, por exemplo, a Somália, que é um Estado falho, um Estado falido desde 1994, né? Já tem quase 30 anos. Né? É muito mais fácil você ver ela se dividindo e tentando se reorganizar sem desaparecer. Você hoje tem dois estados, a Somália e o estado da Somalilândia, que se eu não me engano, é o norte do país, que é mais organizado que o sul, ou o contrário, uma porra dessa. Tentando se estabelecer, contando com o apoio internacional. Os impérios, Império Otomano, Império Chinês, Império Japonês, Império Romano, nunca conversaram, nunca se coordenaram para nada, né? Era briga de cachorro grande, a gente se mata até sobrar um, né? Isso durou, essa disputa, essa ideia de que a sobrevivência do mais forte, a sobrevivência militar era o que importava, a força militar era o que importava, e que os estados iam se fagocitar até sobrar mega estados que podiam controlar uma região grande, durou mais ou menos até ali 1914, 1915. Final da Primeira Guerra, 1917. Tá sendo bem para escolher uma data, 1917. Né? Que é o ponto em que os estados que existem naquele momento falam, peraí, se a gente continuar nessa briga, né, de soma zero, né, eu ganho, você perde, a gente vai se matar, né? Em algum momento vai todo mundo morrer. E aí chega-se a noção de que é importante coordenar e ser diplomático com os vizinhos, né? Principalmente com os vizinhos mais fortes do que você. E isso se reforça na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Né? Que é o seguinte, você tem a Europa inteira tinha acabado de sair de uma guerra. Para você ter uma noção, hoje em dia,
há correntes históricas que dizem que não houveram 2 guerras mundiais. Houve uma guerra que não acabou. Houve uma guerra entre 14 e 17 e a mesma guerra continuou de 39 a 45. Houve um hiato aí de conflitos, mas a guerra sempre existiu. Né? Em 45, a conclusão que se chega é: hoje em dia nós temos armas capazes de eliminar cidades inteiras, que é isso que acontece em 45. 2 cidades são eliminadas do mapa. Hoje nós temos 2 estados que são grandes o suficiente e militarmente fortes o suficiente para destruir basicamente qualquer outro estado. E se eles 2 entrarem em guerra, acaba o mundo. Essa era a noção que se tinha em 45. E aí você começa a ter ONU, direitos humanos, direito da guerra, soberania, respeito máximo à soberania do Estado, intervenção, operação de paz. Você começa a ter essa montoeira de penduricalho burocrático, de mini arenas de debate para que não haja o conflito aberto, para que não haja a guerra Estado contra Estado, força máxima, que é a famosa guerra clausewitziana, né? Que é Estado contra Estado, usando o máximo de força possível para eliminar o oponente. Né? Isso teoricamente, deixa de existir em 45. Porque chegou-se ao senso comum de que manter isso era de uma burrice extrema. Enquanto isso, antes, né, na era imperial, na era das colônias, primeiro que você não tinha uma arma capaz de eliminar um estado inteiro de uma vez. Você tinha exércitos muito grandes que poderiam tomar o estado, tomar ali a região, e o cálculo era: eu consigo enfrentar ou colocar uma barreira contra esse estado, contra esse exército? Eu consigo resistir a uma possível invasão? Se eu consigo, eu estou tranquilo. Se não, fudeu. É muito difícil traçar esse paralelo e dizer, o Estado norte-americano hoje, né, os Estados Unidos hoje, consegue ser um império maior do que foi o Império de Alexandre. Não consegue. Não sei se consegue. A Rússia consegue voltar a ser o que foi a União Soviética? Não consegue. Assim, não acho que consiga. Não só pela necessidade, pelo custo disso, né? Pelo custo de surveillance que isso gera, mas pelo custo político. Né? O custo político é muito grande. Chega um ponto em que ninguém quer negociar com quem só sai invadindo os outros. Isso depois de 45, obviamente. Então, muito difícil você ver essa tentativa imperialista clássica, em que eu falo de clássica é expansão territorial, é literalmente aumentar o teu território. Não vejo isso acontecendo hoje. Eu vejo outros tipos de imperialismo, outros tipos de colonialismo, outros tipos de interação e domínio. Vou pegar esse ponto aí, esse gancho. A Crimeia. O que você acha que a Crimeia é, por exemplo? Eu acho que a Crimeia é um pedaço pequeno da Europa para justificar uma guerra com a Rússia. Esse é o ponto. Tem várias... A Crimeia é muito mais do que expansão de território. Tanto que o paralelo claro disso é que a região de Donetsk, sei lá, não sei pronunciar, uma região da Ucrânia que está até hoje em guerra civil, a Rússia fez mais ou menos a mesma coisa, a região de Donbass fez mais ou menos a mesma coisa que fez na Crimeia, mas não anexou. Porque não é viável. A Rússia é um estado em decadência. E muito do que a Rússia faz hoje é, em grande parte, o drive é, em grande parte, o Putin. E é uma questão mais pessoal. Ele é um ditador que tem o apoio das elites porque ele mantém as elites felizes. A corrupção russa maneirinha. E a Crimeia foi mais uma questão geopolítica. Tipo, a explicação de que eles são russos étnicos não se segura se você olhar que toda aquela região, todo mundo é russo étnico. Na Polônia tem, você está falando, não está saindo nada. Tá sem som. Não saiu nada.
Valeu. Agora saiu. Onde é que é a Crimeia? Crimeia é no sul da Ucrânia, é saída para o Mar Negro. Ucrânia, ok. Crimea. Olha só. Crimeia. Você pensa o seguinte, a Rússia, que é aquela tira enorme de terra, aí você tem a pontinha europeia da Rússia aqui embaixo, a Ucrânia aqui, mais ou menos, a Crimeia seria onde está o meu dedão. É uma ilhazinha, assim, uma penínsulazinha pequenininha aqui. Mas assim, ó, só para pegar esse... É que, pô, eu entrei atrasado aqui e tô puxando o assunto para uma coisa atual, não tem nada a ver com o livro, mas é... Não, de boa. Se quiser voltar aí, até porque o Renatão já até levantou ali. Assim, esse negócio de... Eu concordo, mas assim, o que eu atribuo, por exemplo, meu pensamento é completamente leigo e cara que não estudou porra nenhuma, estudei geografia no colégio. Mas assim, a Rússia, ela acabou, dentre outros fatores, por tamanho do território também, né? Assim, e aí tem um divisor de águas no caso do imperialismo americano, que ele não necessariamente era territorial, né? Ele tinha lá o exército flutuante dele, tem até hoje, né? E com isso ele, sim, através de força ele se sobrepõe sobre os outros exércitos. A questão de fazer aliado, acho que tem muito disso, é o bastão, né? O cara tem o poder, é melhor me aliar com ele do que me aliar com o outro. Claro que tem uma questão de identidade, etc. Mas, basicamente isso. Os Estados Unidos ele não teria esse poder ou essa influência e talvez não conseguisse se manter se ele tivesse que... Ele até ocupa, né? Ele tem lá né, as bases militares dele espalhadas no mundo, mas ele não é um país, ele não tem obrigação de sustentar aquele território. Para mim, isso não é muito diferente de uma capitania hereditária, por exemplo. Não é. Guardadas as devidas proporções. Não, calma. Manter bases na Holanda... Não, perdão. Também. Mas manter as bases americanas na Alemanha não tem nada de colonialismo. Elas não servem para gerar uma exploração do território. Você, por exemplo, na verdade, você pode usar é o Panamá. Muita gente você pode ver muita gente especialmente as bases europeias e, bom, na Turquia, se você considera a Turquia Europa ou não, é outra questão. Mas você vai ver muita gente das Forças Armadas Americanas reclamando do custo que é manter, do custo pessoal, do custo monetário, de recursos diversos, que é manter essas bases. E isso faz parte da política externa norte-americana, que é fazer alguma frente à Rússia e manter os aliados da OTAN, que são os europeus, exatamente, um pouco mais felizes e um pouco menos desesperados com a ameaça da Rússia. Especialmente depois de 2008, quando teve a Guerra da Geórgia, que o Putin simplesmente entrou na Geórgia, fez o que quis e saiu, porque não queria anexar a Geórgia. E aí os aliados da OTAN, dos países bálticos, e ali, Polônia, Ucrânia, Alemanha, todo mundo ficou desesperado. Por quê? A geração que está morrendo agora com o coronavírus ainda se lembra da destruição que foi a Segunda Guerra na Europa. A Segunda Guerra na Europa foi a Alemanha destroçou as coisas do lado oeste, França, Inglaterra, mas o que eles fizeram para o lado oeste não é nem pinto perto do que aconteceu no lado leste. Da expansão alemã até a Rússia foi, assim, as piores coisas que você consegue imaginar na guerra. Destruição total e completa. E aí o que o Exército Vermelho fez na volta foi pior. Né? Então as pessoas ainda têm um medo. Hoje a Alemanha está integrada, e aí, embora ainda tenha alguns preconceitos e etc., porque os europeus estão se matando há 1000 anos, é difícil de tirar essas questões mais arraigadas, a Alemanha é parte da Europa, uma parte essencial. Mas a Rússia ainda tem um certo medo e uma desconfiança, especialmente agora que o Putin, especialmente nos últimos 10 anos, que o Putin não para de fazer suas traquinagens. As bases americanas ali são para manter um mínimo de segurança e felicidade para os aliados europeus. É isso, não é colonialismo, não. Só para dar um pouquinho de contexto. A Europa é um grupo de países pequenos do lado do maior país do mundo, tá? Que é a Rússia, em termos de expansão territorial. Lembrando que durante a Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria, a União Soviética, que hoje separa em 15 países, construiu capacidade nuclear e militar para dominar a Europa, o mundo inteiro e mais um pouco, sendo que foi
parada pelos Estados Unidos, basicamente. Hoje em dia, as bases militares servem para isso. O grande objetivo da Rússia sempre foi e sempre será manter um porto quente. Um porto que não congele. Exatamente. Né? Um porto que não congele durante 4 meses do ano. Para quê? Para poder exportar. Sempre foi a grande disputa, sempre foi a grande busca russa. A Crimeia é uma solução. Você disse um porto quente, eu fiquei... o porto tem que estar lá na atividade. Tipo, não é literalmente temperatura. Não, é literalmente temperatura. É literalmente não ter gelo durante uma boa parte do ano. A carioquice ativando, né? É um porto que tem que estar lá na atividade. Tá bombando. Não, mas aí, beleza, né? Porque com o aquecimento global isso vai acabar, né? É uma das coisas que eles falam, né? Fazer a rota por cima, né? Então, do jeito que vai, é possível. Né? É possível que em algum momento se faça a rota por cima, mas não... Não, mas eu acho que no aquecimento global é, temperaturas extremas dos dois lados, né? Então, o inverno vai ser bem bizarro. Bem pior, Então, vai que não descongela mesmo. Tu não consegue mais descongelar a parada. Não, e assim, durante muito tempo, né? Acho que ainda é um ponto bastante questionável, a Rússia provê bens para a Europa, né? Provê óleo e gás a rodo para a Europa. Né? E é uma disputa econômica ali bem, bem forte. Então, assim, entre entrar em guerra com a Rússia, perder acesso a gás e óleo, né? E perder a Crimeia, a Europa prefere perder a Crimeia. Né? Mas fala, dá a Crimeia para esses filhos da puta. Ninguém sequer pensou em entrar em guerra com a Rússia por causa da Crimeia. Ninguém cogitou. E a Ucrânia ficou sem pai nem mãe, né? Porque ela ia virar a OTAN, não é isso? Não, nunca. Não. Nunca. O que acontece é o seguinte, no início dos anos 90, quando caiu a União Soviética, tinha um contato muito próximo entre os presidentes, o Gorbachev, o Yeltsin, Bill Clinton, o Bush pai. Tinha um contato grande entre eles para tentar trabalhar em conjunto para ocidentalizar a Rússia, transformar uma economia que estava absolutamente sossobrada nas ruínas do comunismo, porque o que fez a Rússia cair de verdade foi que o modelo econômico comunista não se sustentou. Só para uma explicação rápida, assim, o modelo soviético de produção baseava-se em 2 coisas: pleno emprego, todo mundo tinha que ter um emprego, e uma quantidade fixa de produção por mês, independente de demanda. Você tinha que produzir um número X de bens num determinado mês. Quem entende um mínimo de economia sabe que se há oferta e não há demanda, o preço vai para puta que pariu. Então, cai a economia, o modelo econômico. Isso, assim, simplificando muito. Existem outros fatores, né? Mas assim, no raso, é excesso de demanda para pouca oferta. Quer dizer, excesso de oferta para pouca demanda. E aí o Estado quebrou, se partiu, mas a Rússia continuava tendo o poder nominal que a União Soviética tinha. Então, era o assento no Conselho de Segurança na ONU, era o controle da maior parte do arsenal soviético, que incluía armas nucleares. E aí tinha uma relação muito estreita entre os 2 países para tentar criar uma solução conjunta. Do lado dos Estados Unidos, inclusive, existia, não estou dizendo que os Estados Unidos são mocinhos nessa história, mas existia uma tentativa bastante séria, inclusive do Clinton, de tentar fazer a Rússia se juntar à OTAN. A questão é que a Rússia sempre foi um país gigante. A Rússia sempre, inclusive na época dos czares, tentou se chegar muito à Europa, tentou se europeizar para se tornar um país do Ocidente, mas a Rússia sempre foi um país gigante, um país muito forte, e aí eles não queriam ser mais um país da OTAN. A Rússia, mesmo caindo, na época do Gorbachev e do Yeltsin, isso se intensificou com Putin, a Rússia quer ter um lugar de destaque. Por isso que a Rússia nunca ia se juntar à OTAN. E a Rússia nunca aceitou que os países, especialmente ali mais próximos da sua fronteira, se juntassem à OTAN. Isso sempre ficou super claro. No final dos anos 90, o que aconteceu foi que alguns daqueles países, incluindo a Ucrânia,
assinaram o que é o caminho burocrático para se tornar membro da OTAN, que acaba com o MAP, que é o... Agora eu esqueci, tem um acrônimo. Eles assinam um documento que é o último caminho burocrático para se tornar membro da OTAN, e depois disso você se torna um membro. Você assina um protocolo de intenções e as relações vão se intensificando até que você é aceito como membro. Aqueles países do entorno da Rússia chegaram a começar o processo, mas tinha uma consciência bem clara dentro da OTAN e nos Estados Unidos, apesar de todo o wishful thinking, de toda a vontade de fazer isso acontecer, que esses países não iam se juntar à OTAN, porque a Rússia não ia permitir. Assim como sempre teve uma briga enorme entre Rússia, OTAN e Estados Unidos, com o poderio militar da OTAN e dos Estados Unidos, inclusive as baterias de mísseis, próximos da fronteira da Rússia. Existia até uma tentativa da OTAN e dos Estados Unidos de mostrar para a Rússia que aquilo ali não era um grande perigo para a Rússia, que era mais para ter alguma coisa no lugar do que, de fato, uma ameaça militar à Rússia, mas ainda assim é uma relação super difícil, porque a Rússia quer ter um lugar de destaque que talvez não tenha mais capacidade de manter. Os outros países da Europa têm essa relação também conflituosa com a Rússia, que eles dependem, eles querem manter as relações econômicas porque dependem dos recursos russos, mas tem o Putin lá. E, bom, se a Angela Merkel não se dava bem com o Trump, imagina com o Putin. Apesar de que o Macron é mais chegado. É difícil. O comunista, filho da puta. Mas assim, o que eu digo, o que vale a pena a gente apontar é assim, quando a gente fala de acrescentar a Ucrânia à OTAN, tem 5 países que fazem fronteira direta com o território contíguo da Rússia na Europa. Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia e Ucrânia. Esses 5 países, se entrarem para a OTAN, significa que existe uma influência direta dos Estados Unidos na fronteira com a Rússia. Isso nunca vai acontecer. A Rússia nunca vai deixar isso acontecer. Não vai acontecer sem guerra, né? Quer dizer, sim. Acontece, tem guerra no dia seguinte. Então, é uma coisa de... Só uma dúvida aqui, Gabriel. Até foi na fala de... faz fronteira também. Hã? Finlândia. É Finlândia no norte ali. Não é Finlândia, foda-se. Faz? Não tem um marzinho separado lá, não? Ou ela colada mesmo? Não. Finlândia é o país mais feliz do mundo. A Finlândia A Finlândia deve ficar mais ou menos ali a 1 hora de São Petersburgo. Não, de São Petersburgo. Sei que nego passa o fim de semana lá. Mas, assim, a função da OTAN, assim, o motivo da OTAN existir não foi uma resposta ao Pacto de Varsóvia que tinha a ver a Rússia. Então, tipo assim, você trazer a Rússia para a OTAN simplesmente faz sentido. OTAN, não é isso? Faz sentido mais você existir. Agora vai ser uma ONU, sei lá, vai ser... Então, só que a OTAN é um pacto de não agressão que comporta os países do Ocidente. Fora da OTAN estão a China, os países do Oriente Médio, os países da África, a Índia. O Brasil. Brasil, que... Assim, eu vou te falar que... Você mencionou os países da África, porra. Calma aí, cara. Vamos... Então, é porque eu confio mais no poderio militar de uma boa parte dos países da África do que no poderio militar do Brasil. Não, sim. Não, sem zoeira, assim, deve ser o 10º país que mais investe em militar, né, que é o Brasil. Deve ser o 10º. Por aí. O problema é o gasto. Como é que o gasto... O problema é onde o gasto está sendo feito. Mas investe total ou investe per capita? Total. Então aí o Brasil tem uma das maiores populações do mundo, tem que fazer per capita isso aí. Vamos usar dados direito. Não, assim, nem pode per fazer... capita, nem pode per fazer capita também, porque se você vai fazer per capita, por exemplo, comparando com o Japão tem uma população muito menor do que o Brasil e um PIB muito maior. Reflete? Não reflete. Não, e assim, como a gente estava falando, tem que olhar para onde está sendo investido. 70% do orçamento brasileiro é pessoal, é gasto com pessoal. Então, e desses 70%, 80% é aposentado e pensionista. Então...
Mas aqui, ó, não sei se você já concluiu, Gabriel, só para voltar para o tema inicial lá. Assim, então, para mim, eu estava tentando fazer uma analogia do que a gente estava falando do livro, né, que eu peguei aqui na metade, mas estavam falando que a questão territorial é manter um exército grande pode ser o início do fim de um império. Desculpa, Alan, era o complemento da resposta que eu ia te dar, eu acabei me perdendo aqui. A gente tem que lembrar que manter um exército significa bancar arma, vestimenta, alimento, treinamento, salário, etc, 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 de uma população. Se eu não me engano, o Império Romano foi o império que mais conseguiu transportar gente, gente que eu digo, os soldados com as famílias, com mantimento, com tudo, para se estabelecer em um determinado local com facilidade em pouco tempo. Só que isso acumula, esse gasto todo, ele só vai aumentando, porque ao mesmo tempo que você está expandindo o território, você tem que expandir os taxes, tem que expandir uma forma de sustentar. Os estados que conseguiram fazer isso foram os estados europeus pós-fim do Império Romano. Foram os estados que perceberam que para financiar a guerra era necessário cobrar imposto. E fizeram isso de maneira descentralizada, que aí são os estados individualmente, que aí, sei lá, de alguma maneira cria uma sensação de que, de fato, aquilo ali é uma comunidade que representa um espaço e uma população. Assim, não é só cobrar imposto, porque isso também dá a impressão de que, sei lá, o Império Chinês não cobrava imposto. Cobrava, todos eles cobravam. A grande inovação europeia foi o nível de eficiência em cobrar imposto e, exércitos mais eficientes, administração pública mais eficiente. Uma das coisas que o Kennedy deixa claro é que a burocracia confucionista chinesa era excelente, especialmente se você considerar que é um negócio de 10 mil anos atrás, quando começou a se formar o Império Chinês e a burocracia chinesa, é um negócio super antigo e precoce para a época, mas ao mesmo tempo era um negócio muito engessado. A gente falou um pouquinho dessa inovação, a inovação administrativa também, inovação de gestão, que o pessoal da administração lá da FGV não me ouça falando bem dessas questões, mas é uma questão de administração. Os caras se tornaram mais eficientes, inovadores e capazes em administrar aquela bagunça, fazer mais com menos. E aí vira uma bola de neve, né? Quando eles vão criar colônias na Índia, na África, na costa das Américas, eles já são muito mais eficientes e inovadores do que os impérios antigos eram em cobrar imposto, em extrair recursos, inclusive de forma super predatória, que foi o que aconteceu em todos os lugares onde os europeus colocaram os pés, inclusive nos Estados Unidos. O pessoal acha que aqui era uma colônia de povoamento. Não, era predatório pra cacete também. Eles eram tão eficientes que assim, foram imbatíveis até o final da Segunda Guerra, quando eles já não conseguiam mais se manter. Mas aí é porque, de novo, a questão interna. Os impérios normalmente entram em ruína por questões internas, que não tem mais a capacidade de sustentar o império por si. Quando você fala que eles eram predatórios, o que você quer dizer por isso? Eles chegavam no lugar, extraíam todos os recursos possíveis e imagináveis logo de cara. Não tinha nenhuma sugestão de sustentabilidade, claro, é uma questão super moderna, mas eles chegavam e tiravam o que podiam. A conquista espanhola da América é um negócio absurdo. Eu vou dar 2 exemplos merdas, já que estamos falando do período colonial, e vou dar um exemplo do período das conquistas imperiais. O exército do Xerxes, que é o famoso exército do 300, é um exército que é famoso por entrar num local, destruir tudo que há, extrair todos os recursos, escravizar a população e estabelecer uma base imperial ali. Né? E essa é a forma de expansão. O Império Persa em si é um império extremamente evoluído, culturalmente desenvolvido, com universidades, investimento em pesquisa científica e o caralho a 4. Mas a forma de dominação é uma forma predatória, uma forma de destruição do que há no local. Ao invés de se anexar e
e se absorver, não. Destrói o que há e coloca outra coisa no lugar. No caso da colonização espanhola e portuguesa, apesar de haver muita exploração, houve a implementação de infraestrutura. A diferença, quando a gente fala de colonização, existem 2 tipos de colonização que aconteceram na América. A colonização de exploração, que é a América Latina, basicamente, o que era a América Espanhola, e a colonização de ocupação, que é o que aconteceu nas 13 colônias americanas. A diferença a colonização de ocupação é uma colonização que a gente pode chamar de free range colonization, né? Que deixa os caras fazerem o que eles quiserem naquele território, eles estabelecem o próprio sistema de taxação, ocupação, distribuição de poder, etc, etc, etc. Na colonização de exploração nós estamos nos transportando para lá, nós vamos estabelecer uma base e nós vamos extrair recursos. O estabelecimento de base, criar burocracia, criar cidade, criar fazendas, etc, etc, ela é necessária para a exploração. Ela é necessária para a extração eficiente. Ela traz o benefício de uma organização central. Tanto que a maioria dos estados que surgiram na América Espanhola pós-independência são focados nos grandes centros de burocracia e exploração do Império. Né? Nos Estados Unidos, né, nas 13 colônias, isso não aconteceu. Né? Você tem autoridades independentes, você tem ali as 13 colônias separadas, sem uma conexão direta com o Império, né, sem grandes explorações acontecendo no Império. E quando há a tentativa de estabelecer uma relação de exploração, uma relação real de colonização, há a Guerra de Independência, né, que depois gera esse efeito dominó lindo e maravilhoso da América Latina. Então, você vê a diferença. Mesmo para a expansão imperialista europeia, ela não é tão destrutiva e tão predatória quanto a expansão imperialista pré-Estado europeu. Né? Então, estamos falando de Império Romano, persas, etc. Então, há uma diferença fundamental nisso. E uma coisa que é muito interessante é como, quando o imperialismo e o colonialismo se aproximou do imperialismo real, ele ruiu. O colonialismo português, quando se aproximou de formar um império, pegou o Brasil e colocou como Reino Unido, deu o primeiro passo para o fim do Império Português. Você criou uma série de burocracias e estrutura numa colônia, que seria o centro do Império, e depois tentou revertê-la para a colônia, o que não deu certo. Na verdade, para ser justo, Portugal não criou nada. Portugal transplantou 10, 15 mil funcionários públicos de Lisboa para o Rio de Janeiro. Basicamente. A corte portuguesa incluiu os funcionários públicos, veio todo mundo, a burocracia ficou aqui, lá seus 20 anos, 15, 20 anos, né? E aí, a hora que eles foram embora, um pedaço ficou. Um pedaço já tinha sido agregado aqui e aprendeu, filho da galera, etc. Tem uma outra diferença que, na questão da colonização, principalmente americana, que é o que eles encontraram aqui. Os espanhóis, quando chegaram na América Espanhola, eles encontraram impérios que já tinham certo domínio sobre o território, que tinham uma estrutura de castas uma estrutura hierárquica de castas super bem estabelecida, e no caso dos astecas, eram os astecas, né? Eu sempre confundo com os mais, inclusive bastante rígida, Inca, enfim, os índios. O Peru eram os Incas, né? No Peru em ordem. A Asteca no norte, a Asteca no norte, Maia no meio e Inca no sul. Inca no sul. Eu esqueço os mexicanos que desapareceram, peraí. O Asteca e o Inca. Eles chegaram, encontraram de cara os astecas. O relato de como Cortés, com acho que 300 homens e cavalo e canhão, pólvora, capturaram o imperador asteca e tomaram a capital, é um negócio de louco. Eles ficaram assustados, eles tinham uma diferença numérica de, 10 mil homens para o lado dos astecas, os caras ficaram assustados com cavalo e pólvora e, enfim, os espanhóis ganharam. É um negócio de louco.
Mas eles encontraram essa estrutura social super hierarquizada e eles conseguiram tomar os postos mais altos e se instalaram lá e, tipo, exploraram o que já tinha lugar. No caso, como a gente, inclusive, discutiu um pouco no Diamond, na América do Norte e no Brasil, e também na Argentina, em grande parte, no Chile, não tinha. No Chile tinha os Incas, a rebarba do Império Inca, mas não tinha essa estrutura, não tinha nem gente o suficiente para você conseguir estabelecer essas relações. Assim, não tinha. As tribos indígenas do Brasil estavam super atrasadas em relação às tribos indígenas norte-americanas. E ainda assim, era muito pouca gente, em comparação com os astecas, que tinham cidades imensas, que tinham milhões de habitantes, etc, etc. Eles se aproveitaram disso também, de chegar, encontrar uma estrutura social, encontrar, inclusive, estruturas de exploração que eram conducivas à colonização. Você tem também, assim, o atraso das tribos sul-americanas é claro, é óbvio, mas mesmo as tribos norte-americanas que já tinham uma certa organização social um pouco melhor, o ambiente influencia, né? O fato de que você chega na Europa, chega na América Central e na América do Sul, e você encontra de imediato madeira e pedra preciosa, gera um interesse de exploração. Na América do Norte, esse interesse não existe, né? O encontrar um recurso valioso que não existe na Europa não acontece. O ouro americano e a prata só foram encontrados anos depois. O ouro brasileiro ele levou ali, acho que uns 20 anos para ser encontrado, mas foi encontrado. O pau-brasil era um recurso muito bom e a terra fértil era interessante para um país que era o menor país da Europa, né, no período. Nos Estados Unidos, você tem um império que já está se expandindo para a Ásia, chega num lugar que não tem pedra, não tem prata, não tem ouro, não tem madeira, não tem porra nenhuma. Para que eu vou ficar aqui? Não vou, né? Vou mandar meus expatriados para aí, que é mais fácil. Então, e os relatos da primeira colônia que deu certo, que não foi Roanoke, que foi Jamestown, nos Estados Unidos, é que eles chegaram, tentaram engrupir os índios, não conseguiram, e aí eles não tinham poderio suficiente para subjugar os índios, e aí eles foram obrigados a sobreviver por uns 2 invernos, e aí a coroa inglesa, que estava nessa época muito mais interessada com os ganhos que tinha no Oriente, percebeu que o método de conquista espanhol não ia funcionar na América do Norte, nas 13 colônias, e aí começou a mandar insumos para os caras conseguirem sobreviver, plantar, colher, etc. O Acres Enemigo. Estavam 2 acres de terra e uma mula, que era basicamente para você conseguir trabalhar a terra. A história da Pocahontas é dessa época, a história do John Smith, que é um personagem histórico fantástico, real, e segundo consta, de fato, a vida dele foi salva pela Pocahontas. O resto é tudo Disney. A Pocahontas era a filha do líder da tribo indígena que estava localizada, da nação indígena que estava localizada perto de Jamestown. E, segundo consta, quando ele foi tentar encontrar com o rei para tentar usar as artimanhas lá para engrupir o líder, ele ia ser capturado e morto, e ela salvou a vida dele. O resto, enfim, Disney. Não, e mas, tem várias coisas que são omitidas, né? Porque ela foi forçada a casar com outro homem branco, ela foi levada para a Inglaterra contra a vontade, entre outros absurdos. Mas é parte da história americana. Mas ela tinha um castor e cantava, né? Não, é um guaxinim tudo a mesma merda. É um rato, bicho. Dá raiva. Passa raiva para as pessoas. Uma das coisas que eu achei interessantes nesse capítulo é porque a gente tem, tradicionalmente, uma forma e aos nossos irmãos portugueses. Ou aos seus irmãos portugueses, porque eles não são meus irmãos, nem a caralho. Mas é impressionante como ele trata os portugueses com deferência nesse capítulo. Vocês repararam nisso? Não, para mim passou batido, né?
Sim, o Império Português tinha uma família real tão burra quanto a dos outros impérios, mas o Império Português foi um dos maiores impérios da história da humanidade. Em termos de longevidade, em termos de território dominado. Gente, Portugal dominou o Brasil, a Guiné, Angola, Moçambique, Macau. Tinha feitorias em toda a costa no auge do Império. Tinha feitorias em toda a costa africana. Da África. Eles foram uma das nações pioneiras na navegação, em navegação longa. A tomada de Ceuta. A tomada de Ceuta é um negócio, né? Exatamente, contado de forma muito mais heróica do que, segundo os relatos históricos dizem, foi um negócio meio patético, mas aconteceu, foi importante. E a partir daí, eles foram pioneiros nisso. Chegaram nas Índias, eles eram essenciais no comércio entre o Japão e a China e a Europa, porque sempre teve essa rivalidade Japão-China, mas havia comércio entre eles mediado pelos portugueses. Aí falou Japão e China, o Renato ficou interessado de novo. E o problema é que eles não conseguiram se manter. O empreendedorismo... Fizeram escolhas questionáveis, né? Sim, o empreendedorismo holandês e inglês foi muito mais potente no sentido de expansão, de criar estruturas que durassem, fossem mais eficientes do que os portugueses. Mas os portugueses fizeram coisa pra cacete, considerando que é um cocôzinho ali na costa europeia, né? Eles foram pioneiros, né? Acho que é isso que... Os portugueses, né? Acho que isso é uma coisa que tem muito valor. Eles abriram as portas, eles conseguiram se aproveitar, eles aproveitaram bastante de terem sido os primeiros, mas eles não conseguiram perdurar. Mas assim, ser os primeiros, assim, tem ali um valor, né? Um pouco por escolhas questionáveis de governo, um pouco por azar, né? Portugal, o Reino de Portugal, né, o Império Português, foi o primeiro país a conseguir contornar o Cabo da Boa Esperança, né, que é a cidade do Cabo, né, na África do Sul. Foi o primeiro a conseguir chegar do outro lado da África, conseguir fazer o caminho até a Índia e voltar, né, que era o grande objetivo. Quem se lembra das aulas de história no colégio? A tia Maricota contando pra gente que era o Cabo das Tormentas e depois que Portugal conseguiu passar do cabo lá, virou o Cabo da Boa Esperança. Como é em inglês o nome lá? Cape Town. Cape Town era Good Hope antes, né? Sei lá. Vocês que falam inglês aí, porra. Tô traduzindo. Não, eu realmente não faço ideia. Eu só conheço português. Tá parecendo aquela página do Instagram Gringo Dictionary. Good Hope Cable. Cape, Cape eu acho que não ia errar essa não, mas acho que é Cape mesmo. Mas o lance de Portugal, cara, só um detalhe, assim, se parar pra pensar que é um país espremido na ponta, na península. Cape of Good Hope. O nome do cabo é Cape of Good Hope. É isso aí. Mas assim, virado pro oceano, né? Era a única maneira deles se desenvolverem era pelo mar, né? Porque pelo lado da Espanha, vocês me corrijam, mas eu acho que não era uma relação... sempre foi uma relação de guerra, né? Sempre foi uma relação esquisita. Tinha hora que era guerra, tinha hora que era muita amizade, tinha hora que era todo mundo casado junto e era tudo a mesma merda. Sim, mas eles não tinham como ir para... Não, tinha duas coisas que impediam a expansão territorial portuguesa, tanto na Europa quanto no norte da África. Primeiro é a Espanha. O fato que você tem o reino espanhol ali do lado já dá uma dificuldade. E segundo é as invasões mouras. A galera vindo do Marrocos na sanha de dominar Portugal. Você acha que Portugal vai tentar fazer uma coisa... Eles conseguiram repelir e a Europa e a Espanha nem tanto, né? Parece que em vários repeliram momentos... mais ou menos. Repeliram mais ou menos. Tem muito mais do que a influência moura, Espanha, né? Portugal. Muito mais do que a Espanha, eu imagino. Sim. Mas, e aí você tem essa coisinha. Tô limitado aqui, tô embarreirado pela Espanha, tô embarreirado pelos mouros no sul, o que eu vou fazer? Vou pro mar. Eu vou aprender a fazer navio, né? Eles fizeram os melhores, né? Acho que foi o que
Descobridor dos sete mares, na verdade eu sou assim. Tô justificando a minha dupla cidadania aqui, né, galera? Tem que falar que, apesar de eu não parecer português, tem cidadania portuguesa. Tem uma outra passagem que eu achei interessante, sim, ainda na relação de Portugal com o Oriente aí. Portugal fez lá a colonização de Macau, né? E aí diz que o China ela fez meio vista grossa, assim, né? Pô, assim, não encheu muito o saco dos portugueses, os portugueses ficaram fazendo comércio lá. Aí diz que depois os japoneses, quando os portugueses foram reclamar lá que os japoneses tinham fechado os portos, né, para comércio, o japonês respondeu matando todos os caras do barco. Aí você fica esperto aí, tá vendo? Fica esperto aí, cara. Não, assim, as respostas... há um período muito interessante, né? Assim, o período de como é que se fala? De unificação do Japão é um período bem legal, né? Se você olhar... Cara, eu tô assistindo uma série na Netflix maravilhosa, chamada Guerra dos Samurais. É muito bom. Você ia falar O Último Samurai. Não, O Último Samurai, pô. O Último Samurai é o melhor remédio para insônia que eu já conheci na vida. O Último Samurai é o Tom Cruise, muito bom. O Último Samurai é um americano sobrevivente da Guerra Civil. Olha que maneiro. Adoro Tom Cruise gato. Mas os japoneses têm essa coisa assim, mandam mensagens maravilhosas. Como é que eu vou notificar eles que eu não tô a fim de negociar? Eu vou matar todo mundo e devolvo o barco vazio. Mas aqui, ó, só voltando na questão do livro, ó, e os mongóis, cara? Eles expandiram também de uma maneira absurda. Eles, não sei se chegaram a falar dos mongóis aqui já, mas eles Não, porque o livro não fala. O livro é pós-1500 e a expansão dos mongóis é 1300, é um pouco antes. Ele já entra depois disso. O livro começa em 1500, que é considerado o começo da modernidade. Então ele não fala de mongóis. Os mongóis são só os rescaldos ali, quando os russos vão para expandir para o leste. Mas não fala, ele não fala, o livro não fala. Eu só achei aqui uma passagem do livro que ele estava falando sobre os portugueses. Ele fala o seguinte, que os crews, né, as tripulações portuguesas eram virtualmente invencíveis no mar. Você nunca imaginaria alguém falando isso dos portugueses. Não, é porque se você olhar, cara, é porque é parada de nerd de Civilization. Assim, a caravela era um barco menor e muito móvel, muito rápido, né? Então era mais fácil de manobrar ou de fugir ou de se manter em movimento para combate marítimo do que as grandes Man of Wars, né? Que fugiu o nome agora. As grandes... Nau, né? Não é a Nau? Não, a Nau é a pequenininha. Estou tentando lembrar o nome do... Cara, então, os remadores lá. Não estou nem falando dos remadores, não. Estou falando dos grandes navios de guerra ingleses, que eu estou tentando lembrar o nome, que eu só lembro em inglês, que é o Man of War. Não, mas assim, tinha enquanto você lembra aí, também ele fala um livro disso, né, que é a capacidade de botar canhão, né, e sim, parece que as embarcações portuguesas, elas, por vários motivos, elas estavam muito mais bem preparadas para botar canhão, e dava uma grande vantagem contra as embarcações ali do Mediterrâneo e as que existiam ali na área da Índia, né, também ali da costa ali do Sudeste, né, asiático, que eram embarcações mais a remo, e que parece que balançava, né, muito, né, quando tinha que dar tiro. Não sei se eu li isso em algum outro lugar, mas tinha esse detalhe aí. Mas só falando outra coisa dos portugueses, parece que tem a Batalha de Dil. Não sei se alguém já ouviu falar dessa. Acho que foi uma batalha, eu não sei qual foi o capitão, cara, mas que é um nome muito conhecido lá em Portugal. Tem um monte de gente que se chama lá esse nome, agora eu não esqueci qual é. Acho que o cara foi nesse esquema assim, foi vingar um filho que morreu numa guerra lá, que cortaram a cabeça dele. O cara foi com, sei lá, meia dúzia de embarcação, ganhou, meteu o pé na porta lá ali
aquela parte da Índia lá e acabou com todo mundo, matou a porra toda. Os caras eram muito respeitados mesmo. Acho que foi tem uma uma outra coisa batalha também. sinistra. Você tem um fator surpresa que eu acho que é interessantíssimo, que a gente não leva em consideração em muitos momentos da história. Tem muitos momentos que você chega num lugar e ninguém está esperando que você vai chegar ali. Entendeu? Você chega com cavalo, armadura e pólvora na América Central de 1500, ninguém está esperando que você vá fazer metade do que você sabe fazer. A galera está acostumada com o povo tacando pedra, arco e flecha. Assim, você chega com bomba, com cavalo, conseguindo se mexer muito mais rápido e usando uma armadura, usando proteção de metal no peito. Porra, como assim? A mesma coisa vale para parte da Ásia, né? As invasões mongóis no Japão, elas são muito bem sucedidas porque os mongóis são melhores com o cavalo do que os japoneses, são guerreiros mais hábeis que os japoneses e mais Tá bem confundindo preparados. aí, Gabriel. Tá confundindo Não tô, o não. japonês com o chinês. Não tô, não. Existem Os mongóis invasões não invadem o Japão. invadem. Japonês, vou ter que dar uma lição de história, é isso? Aí é triste, hein? O gordinho vai te contar a história aí do seu país, Renato. É difícil, hein? A primeira invasão É o Tom mongol. Cruise, tá justificando o Tom Cruise aí, ó, tá vendo? A primeira invasão mongol ao Japão acontece em 1274 e termina em 1281. Quem é o Gengis Khan ou é o Kublai Khan? É o Kublai. É o Kublai. Os dois falham. É daí que vem o... Sim, mas eles Tsunami. chegam. Tsunami não, é o Não, Tsunami? é o... Kamikaze. Kamikaze. Eles falham a tomar o Japão porque eles não conseguem trazer o exército inteiro. Mas o pouco que eles entram no Japão, eles mudam a forma do Japão fazer guerra. A katana é inventada para combater os mongóis, porque eles tinham uma arma muito mais fraca, eles tinham facas muito ruins, espadas muito frágeis e usavam muito arco e flecha. Os mongóis eram mais rápidos e mais hábeis com arco e flecha do que os samurais, que funcionavam basicamente como uma infantaria leve. Né? O Japão muda a forma de fazer guerra e o armamento por causa das invasões mongóis. Justamente para isso. O fator surpresa é fundamental em histórias de dominação no mundo inteiro. Né? Então, enfim. Lembrei o nome, vi aqui, botei e colei. Nuno. Nuno era o nome Nuno do capitão. Por isso que tem um monte de Nuno lá em Portugal, velho. Tem um outro cara também que é sinistro lá, mas eu esqueci. Bom, eu esqueci, ia falar alguma parada do livro ainda, agora esqueci. Renatão foi discutir sobre o Japão aí, agora eu me perdi aqui. Mas, enfim, o livro... uma coisa que eu gostei, assim, vamos... estamos chegando perto de 2 horas aqui. Vamos fazer o encerramento. Qualquer coisa a gente continua batendo papo depois. Até porque esse livro não é tão contencioso assim. Não tem tanta disputa na vida. Só para fazer um wrap-up. Eu acho que as discussões sobre esse livro vão cair mais na digressão do que na briga. É que eu gosto mais. Acho mais interessante. Maneiro, eu acho mais maneiro também. O que é bom também. Chega de briga, né? Chega de briga, né? Por enquanto. Por enquanto. Daqui a pouco a gente acha. Daqui a pouco tem eleição, gente. Daqui a pouco tem. 2022 está logo ali. Ano que vem vai virar o caos isso aqui, maluco. Pelo amor de Deus. Mas, enfim, só para fazer um wrap-up aqui. Coisas que eu acho importantes desse livro é olhar para a história com um olhar não eurocêntrico, falar dos grandes impérios fora da Europa é uma contribuição fundamental. Acho que todo mundo que estuda a Europa, que estuda história mundial, que estuda geopolítica mundial, devia ler um livro desse para ter uma noção de que o mundo não se criou a partir da Europa. Né? E que existem impérios e como é que fala? E existem países que não se desenvolveram
por conta da Europa, que se desenvolveram sozinhos, que se desenvolveram, que tem uma história anterior ao período europeu, ao período colonial europeu. Né? Então, só isso que eu queria apontar. Acho o livro muito bem escrito, apesar de um livro de história muito, muito fácil de ler, né? Não é um livro complicado. Então, eu dou, assim, tô dando uma nota 8 para esse capítulo. Assim, recomendo a leitura. Renatão, tu vai sair, quer falar antes de todo mundo? O que você quer fazer? Quer me deixar no Eu vácuo? gostei muito do livro. Eu achei que ele é bem abrangente, bem equilibrado no que você falou, a mesma coisa que você falou, né? Que ele fala de diferentes lugares. A gente já estudou bastante a história da Europa, a história do ponto de vista da Europa. Eu gostei bastante de ter conhecido um pouco mais sobre os turcos otomanos e sobre a questão da China, né? Eu achei bem legal também, do ponto de vista da Rússia, coisa que eu conheço muito pouco. Então, eu estou bastante curioso, interessado no livro. E eu acho que ele está vindo como uma boa sequência ao livro do Diamond, né? Que é mais ou menos não é a mesma abordagem, mas assim, eu acho que vai dar ali uma boa sequência aí para a discussão que a gente fez no Diamond. Nota 9. Beleza. Então, quem é o próximo? Quem se voluntaria a falar? Bom, eu falo aqui. Eu vou seguir aí o Renatão na nota 9, mas pela expectativa também. O primeiro capítulo, para mim, foi, assim, meio que fiquei curioso sobre o que ele vai falar, né? Acho que ele passou de alguns pontos ali que eu já li em alguns outros lugares. Eu lembrei um pouco daquele livro sobre a China, né? Quando ele fala dos bárbaros e como a China se via, né? Ele aborda isso em uma página ali, agora eu não lembro exatamente qual é, como a China se via perante o mundo e como essa questão deles terem ficado atrasados junto com o Japão em algum momento e tal. E foi um livro que eu gostei bastante também. E tenho curiosidade do que ele vai... essa parte do Império Turco-Otomano também, né? Uma área de interesse para mim é muito essa área ali dos Balcãs, Cáucaso e Oriente Médio, né? Aquilo ali tem muita coisa que eu desconheço completamente, de guerra, história. Você fala que a Segunda Guerra é a continuação da Primeira, mas falam que a Primeira Guerra também é uma continuação, sei lá, da queda de Constantinopla, talvez, né? Não, a Primeira Guerra é uma continuação das guerras Tô franco-prussianas. inventando aqui, porra. Me reservo o direito aqui de falar merda. Não estudei essa merda, não. Não, Vamos lá. só por uma questão de accuracy histórica. Nossa, a palavra não vem em português, né, cara? Devo estar errando por uns 500 anos, mas tudo bem. Não, então, só para fazer só para ter certeza, assim, a Primeira Guerra Mundial é uma continuação às guerras franco-prussianas, as guerras de disputa pela Alsácia-Lorena, que é ali a fronteira entre a Alemanha e França. Enfim. Mas assim, isso deve ser. Vamos lá. A minha parte, o que eu tenho curiosidade sobre as guerras que continuam acontecendo ali naquela área é que eu acho que de alguma maneira isso está muito ligado com a influência das religiões, né? Da questão muçulmana, do Islã, do cristianismo, de todas essas coisas, como isso operou no passado e de certa maneira ainda opera, né? Com a etnia, com a cultura que ainda existe naquela área. E eu não sei se o livro vai falar, mas eu gostei do approach, que é exatamente isso. Ele tirou do eixo da Europa exclusivo e levou um pouco uma visão mais mundo, né? Faz um quebra-cabeça que faz muito mais sentido, né? E para mim é muito mais curioso. E aí, nota 9, é isso. Beleza. Dedé, vai lá. Bom, vou começar dizendo para todos vocês que acham legal que o livro saiu da Europa, que o próximo capítulo ele vai focar nos Habsburgo, ou seja, Europa. Mas, assim, em defesa do cara, eu tô sacaneando, mas em defesa do Kennedy, a história depois de 1500, 1600 é basicamente como os europeus se desenvolveram para dominar o resto do mundo, né? Então é impossível. E, Carlão, a queda de Constantinopla é 1500.
Então, 1450, negócio assim. Então, tem lá seus 500 anos de diferença entre a Primeira Guerra. Mas pô, ali já nascia. Não, tem, ali exatamente, né? Tem uma influência, Tem uma raiz ali, entendeu? Não, gente, o ser humano tem a capacidade de guardar rancor e ressentimento, que é impressionante. Olha a Europa. Sei lá, eu adoro história. O livro, como o Gabriel disse, é fantástico, porque é super acessível, apesar de ser um livro de história, falando de um assunto que, na verdade, é bastante denso. E o lado bom, de fato, é que além de ser um livro de 89, né, então muita água já rolou, muita coisa a gente já leu relacionada a isso, ele trata do assunto de uma forma que acho que para a maioria da galera que não está acostumada a ler texto de história ou não está acostumada a fazer essas conexões, é super fácil de compreender, de conectar. Acho que todos vocês comentaram que já sabiam um pedaço dessa história, ou que acham que isso é senso comum, etc. Isso é uma virtude para qualquer livro, né? Ser acessível. Para vocês não iniciados e burros. Sacanagem. Sei lá, eu gostei muito. Estou gostando. Enfim, estava na minha lista. Legal que a gente está lendo. Eu vou dar a nota 7,35. É isso. 7,35, ok. É a nota que eu acabei de dar para um aluno meu que é muito burro. Mas eu sou generoso. É a primeira prova, vou ser maneiro. Beleza. Raquel. Eu gosto de fazer isso com os meus alunos. Que não, gente, eu não li, tá? Mas dou nota 10 para discussão. Hoje foi bom. Foi um ótimo happy hour. Que bom. Não foi só cerveja. Então tá. Deia. Eu não li mesmo, não. Eu tava achando chato, assim, com a primeira página, mas aí eu parei. Mas eu gostei da discussão. Aí, por causa da discussão, acho que eu vou voltar a ler. Eu ia dar uma de Rony aqui, ia só ficar do não li, não gostei, mas eu vou tentar ler agora. Bom, então o podcast já está cumprindo o seu objetivo, incentivando a leitura, pelo menos em um dos seus membros. Uhum. Gente, sempre vale a pena, para quem vai começar a ler o livro, reforçar que não vale a pena ler a introdução. Nem prefácio, introdução, nota do autor, nada. Cai direto no primeiro capítulo. Poxa, eu li a introdução, aí tava achando chatinho, aconteceu isso que aconteceu com a Deia comigo. Porque a introdução é burocrática. De todos esses livros feitos por acadêmico, a introdução é um resumão burocrático do que é o livro. A parte legal, a parte divertida, fica para frente. E a prova de que vocês não leem nem as mensagens do WhatsApp, porque eu falei na primeira semana, eu falei, não leiam a introdução, vai direto pro primeiro capítulo. Não, mas acho que eu achei as 5 primeiras páginas do primeiro capítulo, achei meio chatinho também, mas vai que melhora depois, né? Vamos ver. Começa da 10ª, então, Raquel. Já pula 5 aí e dá mais 5 de margem. Começa do segundo, então, de repente, já pega